Saudações agroecológicas. Vamos conversar um pouquinho? Eu estou aqui no meu cafezinho agroflorestal que a gente está plantando depois de uma chuva. Está uma luz muito bonita hoje, né? Estou tentando agora fazer um formato diferente aqui no nosso canal para a gente tentar conversar sobre temas que a gente acha interessante dentro da agroecologia, mas num tom mais descontraído, mais de menos conteúdo e mais contação de histórias. A história que eu quero contar hoje para vocês é a história de um vídeo muito bonito que eu vi ontem em algum lugar na rede social, dizendo assim, ele é muito bonito mesmo, não é ironia, dizendo assim, você tem vários amigos na cidade que estão como você, morando em apartamento e vivendo essa vida trancada dentro de um apartamento, muitas vezes com criança e tal, uma realidade que a gente mesmo viveu. Eu e a minha companheira, a gente viveu isso quando os nossos filhos nasceram. A gente estava na cidade. A diferença é que eu sou da roça e eu sempre quis voltar para a roça. Mas a gente saiu da roça para estudar e isso fez a nossa cabeça mudar muito com relação à visão do mundo, de como que a gente enxerga o mundo, de como que a gente enxerga o que é importante na vida. Então esse vídeo muito bonito, muito bem produzido, né, de pessoas que são bem famosas no meio, nesse nicho, falou assim, pega esses seus amigos, né, junta um dinheirinho aí, ou vende as coisas que vocês têm, alguma coisa assim, levanta um dinheiro e compra um sítio, vocês todo mundo junto. Isso tem acontecido muito fortemente aqui em Minas Gerais, no sul de Minas e em outros interiores por aí, do pessoal sair da cidade, dessa vida que realmente não é satisfatória, não é um bom lugar para criar criança, é muito caro, né? É uma vida que para muitas pessoas tem sentido, mas para muitas pessoas começa a não ter sentido. E vai para a roça. Porque lá você vai poder ter um sítio, você vai poder morar perto de pessoas legais, você vai poder criar seus filhos num lugar melhor. Tudo isso é verdade, né? Mas é verdade em que perspectiva, né? E aí a gente vem assim com uma coisa muito legal para tentar explicitar aquilo que eu estou falando para vocês, que é um livro que foi lançado em 1854 e continua atual, que se chama Walden ou A Vida nos Bosques. Ele foi escrito pelo Thoreau. Eu vou deixar a descrição aqui. Em uma época que estava em plena implantação do capitalismo nos Estados Unidos e convulsões sociais na Europa também, mas essa é a época que ele estava. E ele fez a seguinte leitura, que a vida no capitalismo nascente, como hoje, não faz sentido, porque aqueles que não têm bens são escravizados em nome de trabalhar, né? Um trabalho assim que por si só teria uma dignidade, uma dignificação. E que na verdade é uma escravização das pessoas. Isso é o que as pessoas sentem muito hoje. Fazer trabalho sem sentido, para ganhar pouco, para viver miseravelmente. Então a roça, assim como o Thoreau viu na época, é vista como uma forma de se conectar novamente à sua humanidade, produzir sua própria comida, fazer sua casa e entender que tudo aquilo que as cidades e que o capitalismo têm a oferecer são muito pouco. E o que eles oferecem mesmo é algo, um suborno em troca de uma alienação, né? Fazendo uma análise do livro. Mais ou menos isso mesmo. Só que daí a gente chega num primeiro problema, que é a nossa reflexão aqui hoje. Tiveram muitas pessoas que vieram, fizeram esse movimento para a roça, né? Ainda estão fazendo, ainda querem fazer. Só que a gente tem dois tipos de discurso na internet, né? Um deles vende isso como uma coisa bucólica, como você vem para a roça, você faz sua casa, você cria seus filhos, você faz seu mutirão. E outro deles diz que a roça é muito difícil, que não dá certo e tal. Onde será que está a realidade? Nós aqui, pela nossa experiência, acreditamos que está entre as duas coisas. Nós que eu falo é eu e minha família, né? A gente está há 8 anos na roça. Eu tenho a sorte de ter nascido aqui, ter saído para estudar e para trabalhar durante um grande tempo e depois voltei, né? E voltei assim, já sabendo o que era, né? Então a gente teve muitos amigos, inclusive amigos próximos, que vieram romantizando esse lugar,
né? E esse lugar é tão bom para atrair quanto para expulsar. Esse lugar que eu chamo a roça. E eu tenho uma frase que eu sempre uso assim, que não adianta você mudar de CEP sem mudar a sua mentalidade. E a mentalidade, digamos assim, urbana, baseada no consumo, baseada num padrão de vida que é dado por um padrão de consumo e um padrão de ganhos econômicos, ele não se sustenta na roça. Isso é a realidade conforme a gente observa, né? Ele não se sustenta. Se você não mudar mesmo o que você está buscando, talvez fazer perguntas mais honestas para si mesmo. O que, que eu quero? O que, que eu estou buscando? O que, que eu estou disposto a investir? Né? Tem outro influenciador também que eu acho muito interessante, que ele fala muito das dificuldades, do preço das coisas na roça. A gente trabalha aqui, vive da terra, né? Então os preços das nossas coisas sempre ficam do mesmo tanto e as coisas que a gente compra, que são indexadas pelo preço do petróleo, pelo preço, etc, 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 do aço, elas mudam de preço. E a gente não consegue mudar o preço da dúzia de ovos, porque ninguém compra. A gente não consegue mudar o preço do quilo de peixe, porque ninguém compra. Então, a gente vem para a roça pensando assim, eu vou produzir um produto especial e vou vender num nicho. Só que todo mundo pensou nisso já. E esse nicho, ele cada vez mais, é cada vez menos, porque o poder de compra das pessoas diminui nas cidades também. E por que eu estou falando de vender coisas? Porque nossa vida objetiva, a não ser que você seja herdeiro, a não ser que você tenha uma grande fonte de renda, independente de tudo, a não ser que você tenha uma grande poupança, se você é esses três casos, não estou falando para você. Mas se você é uma pessoa que tem uma reserva, que quer comprar o seu sítio e que acha que ou tudo é muito difícil ou tudo muito mágico, eu quero dizer para você que o caminho é o caminho do meio. Esse não é um movimento individual, tem que ser um movimento coletivo. Né? Não adianta você querer ir para o sítio fazer a sua própria vida, porque isso é uma fantasia de uma ideologia que a gente tem, que é liberal. Que você se faz por si mesmo. A gente não se faz por si mesmo. E para montar um sítio, para você ter uma casa, para você ter uma plantação, para você ter animais, a gente precisa investir uma quantidade substancial de tempo e de dinheiro também, sem nenhum tipo de garantia. Então, a gente começa a se ver com a principal característica da agricultura, com A maiúsculo, que é tudo que você vai querer fazer na roça, que se chama instabilidade. Instabilidade climática, instabilidade de preços, diversas instabilidades. Essa instabilidade ela acontece porque você depende de vender um produto no mercado. E o interesse do mercado ele é determinado não por você, ele é determinado pelas demandas, né? Para onde existe oportunidade de obter lucro. E muitas vezes o teu trabalho não vai ser levado em consideração nesse processo. Né? Você quer vender o teu morango orgânico porque você produziu ele de uma forma assim, assim, assado, mas o preço do morango no mercado é X. Ou você vende, ou você fica com o morango. E essa conversa toda serve para a gente entender que a gente ficar na roça traz alguns problemas concretos para a nossa vida, que não são sem solução. Né? A gente pratica e vive aqui a agroecologia, que é uma grande solução para a gente poder se fixar no campo, apesar dos problemas que eu falei antes. Então, qual que é um aspecto muito importante da agroecologia? Primeiro, soberania alimentar, produzir para você e para sua família. Então, a comida que a gente produz aqui no sítio, a gente já está chegando no 8º ano, completando o 8º ano, eu não compro mais feijão, uma coisa pequena, né? Eu não compro mais leite, faz muito tempo. O mel a gente produz. A gente produz peixe, a gente produz carne de frango, a gente produz carne de cabra, isso para quem come carne. A gente produz milho, a gente produz abóbora, a gente produz todas as hortaliças. A gente está tentando começar a produzir nosso próprio arroz.
Então isso cria em você uma e hoje em dia tem muitas tecnologias, o problema não é a tecnologia. Tem diversos vídeos ensinando a fazer agrofloresta, tem cursos de agrofloresta muito bons, tem cursos de produzir agroecologicamente ensinando também que não é só agrofloresta que existe no mundo, é uma coisa interessante para as pessoas da cidade que ouvem falar de agrofloresta como se fosse uma panaceia, ou seja, uma solução para todos os problemas. Não existe solução para todos os problemas. Cada problema tem uma solução contextual. A gente está no meio de uma agrofloresta, que a gente está produzindo café e tem abelha aqui também. Então, ela é uma solução maravilhosa, uma solução ótima para o solo, mas é mais uma tecnologia, é mais uma coisa que a gente pode usar contextualizado. E produz muita comida. Então, a gente tendo essa soberania alimentar, a gente conseguindo tratar dos nossos e quem sabe de mais uma ou duas famílias como bônus, a gente já resolve um problema muito grande, porque pensa, o que a gente gasta hoje de alimentação, né, numa cidade aí, pensa numa família de onde você tem um filho, ou dois, ou que você não tenha filhos, o que, que você gasta de alimentação? Se você fizer a comida na sua casa, se você comer fora, fica bem maior essa conta. Então aí eu já venho falar de uma coisa para vocês que é drasticamente diferente. Quando você vem para a roça, o teu custo com a alimentação, desde que você produza, desde que você tenha essa vontade de fazer essas coisas, ele diminui drasticamente, drasticamente. Então, seu custo com a alimentação diminui e a qualidade daquilo que você come realmente aumenta muito. A nossa dieta aqui é maravilhosa. Se a gente fosse ter ela na cidade, seria algo assim proibitivo, né? As geleias que a gente mesmo faz, a gente mesmo come, as panificações que a gente faz, né? Os peixes que a gente come, tudo criado no mínimo em manejo agroecológico e a maior parte é certificado organicamente. Só que isso custa bastante trabalho, mas é possível. O nosso ponto aqui é esse, isso é possível. Então eu queria, nessa primeira reflexão, começar um caminho de desmistificação, né, da vida na roça, de mostrar para você que entre a utopia linda e romântica de crianças correndo na roça, que é muito bonito mesmo, eu admito, é uma coisa que eu adoro, e dizer assim, olha, talvez seja melhor você ficar na cidade mesmo, porque é difícil de vender os produtos, tem muito trabalho, tem muita dificuldade, essas duas coisas são verdades, mas eu acho que a solução está num ponto médio aqui, da gente entender criticamente o que a gente está fazendo. E principalmente quem a gente é e o que a gente quer no mundo. Porque, sinceramente, eu acho que um modo de vida baseado num sistema de produção onde o consumo é o principal valor do ser humano, ele não é mais possível. Então, o pessoal vai ficar com raiva e eu não estou nem aí, né? Muita gente faz coisa de lifestyle. Só que lifestyle é uma mentira. É um jeito de você dizer para as pessoas, ou de você mostrar para as pessoas, oh, você está na tua vida miserável, mas você está me vendo aqui performar uma vida, um tipo de consumo, um tipo de, um tipo de personagem que não existe. Né? Vamos ser honestos, não existe. Para 99% não existe. E nem nunca vai existir. E a gente não vai ficar rico jogando em casas de aposta e a gente não vai ficar rico trabalhando 16 horas por dia. Na verdade, vai morrer, né? Vai morrer mais rápido. E a gente não vai sair de lugar nenhum para lugar nenhum achando que a dificuldade está com a gente. A roça ela te promove e ela te proporciona uma vida muito mais realista. Ela pega você e fala assim, se liga, a realidade é essa aqui, ó, terra. Isso causa uma coisa muito legal que o Thoreau fala no livro que a gente citou anteriormente, que se chama assim, desalienação. Meu trabalho é para mim. Meu trabalho, ele cria significado na minha vida, dá sentido à minha vida. E a minha relação com a outra pessoa, ela tem significado, ela passa a não ser mais competição. Porque tem três coisas para esse sistema que a gente vive se manter. Você não saber o que está fazendo, você fazer porque precisa comer amanhã
e você tratar todo mundo como seu competidor, né? As mulheres são inimigas, os outros são inimigos, as pessoas de religiões diferentes são inimigas. Esse é o tipo de coisa que é importante para dominar a gente. E se a gente vem para a roça, a gente tem uma reforma agrária de verdade nesse país, né? De várias formas possíveis. E se a gente entende que a gente não precisa de intermediários para viver, a roça faz muito sentido. Mas faz muito sentido dentro de um ponto de vista realista. Eu queria trazer isso para vocês. Eu quero trazer isso para vocês. Eu quero continuar discutindo esse ponto. A gente vai trazer diversas outras reflexões sobre a agroecologia e a vida na roça, né? Provavelmente não é o que vocês querem ouvir. Eu estou preparado para isso, né? Mas eu tenho a obrigação de ser honesto, né? Eu sou um menino da roça que nasceu nessa roça aqui, que saiu, estudou e tal. A gente fez a nossa vida, fez alguma coisa, algum reserva financeira, volta para cá e vive com os nossos filhos aqui e tal. Mas eu não quero romantizar, eu não quero mentir para você, mas também não quero dizer que isso não é possível. Eu quero dizer que isso é uma perspectiva inescapável para a maioria de nós. A gente não sair da cidade, a gente mudar o eixo da nossa vida, mudar o eixo da nossa vida e a forma como a gente vê os outros. Porque esse sistema que só produz guerra, fome e miséria, já deu o que tinha que dar. Eu espero que a gente saia dele. Mas eu espero que a gente saia dele entendendo que a gente pode ter sentido, que a gente pode produzir abundância. E isso é agroecologia, gente. É isso que eu quero aqui apostar minha vida nisso, né? A agroecologia para mim é tudo. Não é só um discurso, é a forma com que a gente vive. Se você quer conhecer o nosso projeto, a gente tem o nosso canal no Instagram, a gente está fazendo esses vídeos agora aqui no YouTube, a gente tem, você pode vir fisicamente aqui, a gente tem nossas vivências, a gente tem diversas iniciativas de educação popular em agroecologia que eu quero te mostrar, eu quero que você conheça, eu quero que você venha conversar aqui, que a gente tome café junto. E eu vou ser, o compromisso que eu posso ter com você é que eu vou ser o máximo honesto e o máximo sincero com você, porque eu quero que todo mundo tenha oportunidade de sair da caixa e de ter uma vida que faça sentido. Não estou dizendo um conto de fadas. Hoje eu quero indicar a leitura de Walden, A Vida nos Bosques, do Thoreau, 1854, um livro de uma atualidade assustadora. E sempre que a gente for falar vai ter esses livros, porque eu acho que a leitura é um jeito da gente acelerar o nosso conhecimento, da gente entender mais coisas, da gente fazer mais coisas nesse mundo, tá bom? Saudações agroecológicas, um grande abraço para vocês e vamos junto.